Olá a todos, meu nome é Cristiane Campos, minha professora orientadora é a Maria Fernanda da Costa Gomes e o título do meu trabalho PIBIC é Identificação, Caracterização e Mapeamento da família gênica suíte em feijão comum fazelos vulgares. A família gene suíte codifica proteínas transportadoras de açúcar que estão envolvidas em processos como o desenvolvimento da planta, a resposta a estresses, a regulação do seu crescimento e dos tecidos reprodutivos. O feijão comum é uma leguminosa extremamente importante economicamente, cujo principal produto são os tecidos reprodutivos, ou seja, as sementes. Porém, as lavouras de feijão ainda sofrem muito por conta de estresses bióticos, como as bactérias do tipo Xanthomonas, e abióticos, como o frio e a salinidade do solo. Apesar disso, a gente ainda não tem informações claras dessa família para feijão comum. Assim, os resultados desse trabalho podem ajudar futuros trabalhos de melhoramento genético em feijão comum. Nossos objetivos foram identificar e caracterizar os genes e proteínas suítes de feijão comum alocados na base de dados do NCBI e mapear em sílico os genes suítes de genoma de feijão comum. Nossos materiais e métodos começam com a identificação e caracterização da família gênica suíte a partir de 17 sequências proteicas de Arabidopsis thaliana do tipo suíte recuperadas do banco UniProt SwissProt. Essas sequências foram submetidas a um BLAST X e um BLAST P contra as sequências dos genes e proteínas do fazelos obtidas pelo NCBI. Os resultados desse BLAST foram submetidos ao programa HAMMER-Scan e InterPro-Scan para confirmação dos domínios proteicos e posteriormente ao programa MEME para confirmação dos motivos proteicos. A gente também utilizou o programa TM-HMM para confirmação das hélices transmembranas, o programa EXPASE para peso molecular e ponto isoelétrico e o programa GSDS para análises gênicas do tipo exon e intron. A segunda parte consistiu no mapeamento em sílico e análises filogenéticas. A localização cromossomal foi obtida a partir do ID do gene, que veio a partir do nosso BLAST X e P. Já a análise filogenética foi feita a partir de sequências peptídicas suíte de Arabidopsis thaliana e de Glycinimax, a soja, recuperadas do UniProt SwissProt. Essas sequências, junto com as sequências de fazelos vulgares já analisadas no trabalho, foram submetidas ao programa MAFT para o alinhamento e posteriormente ao programa IQ3 para a formação de uma árvore filogenética. Nossos resultados obtivemos 25 proteínas de 24 genes suítes de fazelos. Os quadros de leituras abertas dessas proteínas variaram entre 567 e 912 pares de base. As proteínas PV suíte ficaram com um tamanho entre 139 e 273 aminoácidos. O peso molecular ficou entre 25 e 52 e 32 e 55 kilodaltons e o ponto isoelétrico entre 6 e 58 e 9,84. Com relação aos domínios transmembrana, a maioria das proteínas apresentou 7 domínios, algumas apresentaram 6 e apenas uma apresentou 5 domínios. Com relação à localização cromossômica, o fazelos vulgares tem 11 cromossomos no geral, mas apenas os cromossomos 7 e 10 não apresentaram nenhum tipo de gene suíte. A maior quantidade de gene suíte apareceu no cromossomo 9. Com relação à organização exon e intron, o número de exons variou entre 4 e 6, com uma estrutura comum nos genes de 6 exons e 5 introns. Apenas o gene PV suíte 13B apresentou uma sequência UTR upstream maior que 5KB, que foge do padrão dos genes. Com relação aos motivos proteicos, a gente encontrou 10 motivos ao todo nas proteínas, sendo que os motivos 5, 6 e 7 aparecem em todas as proteínas. Já os motivos 9 e 10 foram exclusivos do grupo 3, na análise filogenética. Com relação à filogenia, a nossa árvore filogenética se dividiu em 4 grupos. Essa divisão da árvore está de acordo com a literatura para outros tipos de árvores de gene suíte em outras espécies. O grupo 3 foi o grupo mais diverso, com o maior número de genes e proteínas suíte das 3 espécies, e é nesse grupo que estão os motivos proteicos 9 e 10. Esses motivos são exclusivos desses grupos e eles podem desempenhar alguma função que a gente ainda não entende muito bem nessa espécie. Concluindo, uma vez que a família gênica suíte está relacionada a diversas funções fisiológicas, incluindo a tolerância a estresses bióticos e abióticos, os nossos resultados fornecem informações úteis para o programa de melhoramentos de fazelos vulgares. Muito obrigada pela atenção.